Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus, levantando-se, o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Hoje, dia 8, segunda-feira, nós temos esse texto maravilhoso e Deus hoje quer falar profundamente ao nosso coração a respeito do dom da fé. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, divulgue. Vamos fazer crescer a palavra de Deus, amigos. Veja, o texto fala aqui de um chefe da sinagoga chamado Jairo, que a sua filhinha tinha acabado de morrer, e fala de uma mulher, a hemorroísa do Evangelho, que sofria de fluxo sanguíneo há mais de 12 anos. O texto aqui não esmiuça e não diz, mas tanto Jairo, chefe da sinagoga, quanto esta mulher, nenhum dos dois poderia se aproximar de Jesus. Jairo porque os fariseus estavam em embate contra nosso Senhor. Estava em embate, armando ciladas para poder pegar, porque não aceitava o novo de Deus, não aceitava Jesus como Deus, e faziam de tudo. Então, Jairo, a arriscar sua posição de chefe da sinagoga, da sua estabilidade, não só a estabilidade financeira, econômica, mas da sua estabilidade enquanto uma pessoa conhecida da comunidade. O fato dele se envolver com o nosso Senhor, isso traria problemas para Jairo. Problemas na religião e problemas também naquilo que diz respeito à sua família. Mas Jairo, ele não pensa nisso. A mesma coisa é a mulher. A mulher ainda está numa situação pior ainda. Por quê? Pela lei de Moisés, nenhuma mulher que estivesse com hemorragia, quando a mulher estava, por exemplo, no período menstrual, pela lei de Moisés, ela ficava impura. Enquanto ela estivesse menstruada, ela estaria impura. É assim, a lei de Moisés era assim. Ou se ela tivesse com algum derramamento de sangue, naquele momento, enquanto ela estivesse daquele jeito, ela estaria impura. E isso impossibilitaria ela de ter um convívio social, de estar perto das pessoas. Ela tinha que andar na rua gritando: impura, impura, impura. Agora você imagina isso, irmão, irmã. Como que era a vida dessa mulher? O texto do Evangelho faz questão de dizer que ela vivia nessa vida há 12 anos. Então nós conseguimos concluir aqui que essa mulher, ela era praticamente quase uma mendiga, uma moradora de rua. Porque trabalho ela não tinha. E até porque a mulher nessa época, na época de Jesus, ela era um objeto, era algo deixado de lado. Então, essa mulher aqui, além de ser mulher, e nessa situação, você imagina a vida dessa pobre criatura. E pela lei de Moisés, então, eu volto a dizer, ela não podia chegar até Jesus. Não podia sequer, ele não podia chegar perto, que dirá tocar em nosso Senhor. Mas o texto diz que ela pensava consigo mesma: eu já gastei tudo nos médicos, já fiz tudo que eu tinha, eu fiquei pobre, agora não tem mais nada,
Eu estou já nessa condição há 12 anos. Ele é a minha única esperança. A mesma coisa pensou Jairo. Veja, nós estamos falando que Jairo foi lá pedir Jesus para curar a filha dele de uma gripe. Não, de uma pneumonia. Não. A filha tinha morrido. Mas, ao contrário dos nazarenos da passagem de ontem, que não acreditavam, esses aqui acreditavam prontamente, com uma fé expectante, uma fé que é teologal, mas também é uma fé que é carismática. Jairo, ele chega diante de Jesus e ele se prostra. Esse é um ato bonito que requer humildade e requer dizendo que aquele para quem eu estou me prostrando é Deus. O fato de um chefe da sinagoga, um rabino, fazer um ato desse, ele está reconhecendo Jesus Cristo como Deus. E por isso Jesus se levanta e vai imediatamente com ele. No meio do caminho, aquela mulher, que volta a dizer, não podia chegar perto de Jesus, toca nele e ela fica na mesma hora curada. O texto continua. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele ainda é zombado pelos tocadores de flauta, aqueles que estavam lá. E quando Jesus está só, porque não queria fazer espetáculo, ele então ressuscita aquela menina. O texto aqui não diz, mas um outro texto dos sinóticos diz, Jesus diz, Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. E na mesma hora, Jesus toma ela pela mão e entrega ela vivinha para o seu pai. Veja, irmãos, depois de toda essa contextualização desse texto, o que o Evangelho quer dizer para mim e para você hoje? É que aquele que tem fé, tudo ele pode alcançar. Tudo. Eu me lembro aqui, enquanto falo aqui agora, eu me lembrei da minha comadre, talvez ela esteja aí ouvindo esse evangelho agora, minha comadre Iracema e o meu compadre José Carlos, e quando tiveram o seu filhinho, seu segundo filho, o Rômulo, quando o Rômulo nasceu com síndrome de Down e nasceu com um problema cardíaco muito sério, que os médicos disseram para minha comadre, olha, ele tem 1% de vida. 1% de vida. Se vocês acreditam em Deus, então vocês podem começar a rezar. Hoje, 1% de vida, ele vai fazer 31 anos, ou fez 31 anos agora, que ele fachei a idade com meu filho, né? Então tem 30 ou vai fazer 30, acho que tem 30. O 1% já está com 30 anos, contra todas as expectativas. Porque, como o anjo disse para Nossa Senhora, para Deus, nada é impossível. Ele passou por cirurgia, criança ainda, bebezinho. Minha comadre sofreu muito, meu compadre, mas pessoas de fé que estavam ali e viram o seu milagre. Porque não se desesperaram, mas confiaram naquele que tudo pode. E ela disse, eu me lembro que a minha comadre sempre dizia isso, né? Esse 1% é de Deus. É de Deus. Esse 1% é de Deus. Meu irmão, Jesus hoje está dizendo para mim e para você, se você tiver fé, contra toda esperança, contra diagnóstico médico, contra diagnóstico disso, daquilo, de coisas que você olha e não tem solução, Jesus está dizendo que se você tiver fé, e claro, é um mistério de quem é curado, quem não é, e de quem vai conseguir isso e aquilo, é um mistério, a gente não sabe, não cabe a mim saber isso, e não sabemos mesmo, porque não somos guru, não somos nada disso, mas o que o Senhor suscita em nós hoje, por esse evangelho, é que a gente creia contra toda a esperança humana, e confie nele, como Jairo confiou. Veja, a filha dele tinha morrido, mas se morreu, você diz assim, então acabou, né? Não. Quem tem a última palavra é nosso Senhor. Talita cum. Que hoje na sua vida está morto, meu querido, minha querida. Pode ser que não seja a vida física, mas possa ser que tenha muita coisa morta na sua vida hoje. Talvez seja a sua vida de oração, talvez seja a sua vida de intimidade com o Senhor, talvez você esfriou na caridade, talvez você esfriou com os seus, talvez você perdeu o gosto, talvez você esteja desanimado. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje, levanta-te, levanta-te. Confia nele, porque ele pode trazer de volta até coisas que já tenham morrido. E mais, como também aconteceu naquela mulher, contra toda esperança, ela sabia que se ela tocasse na orla, pelo menos na orla do manto de Jesus,
ela ficaria curada. Eu tenho visto, queridos irmãos, Deus fazer coisas maravilhosas. Coisas que a ciência não explica, os médicos ficam estupefatos de ver, coisas que humanamente, e com sinais, com comprovação de que é Deus que está agindo. Eu quero dizer para você hoje, Deus está vivo. O Senhor está vivo, ressuscitado, opera no meio de nós. Ele pode mudar todas as realidades. Eu diria para você e digo para mim, paciência, se abandone em Deus e confie. Paciência, abandono e confiança. Essas são as 3 coisas para a gente alcançar o nosso milagre. Paciência, confiança e abandono. Vice-versa, não tem uma ordem. Guarde essas palavras e deixe que Jesus, na hora certa, ele diga para o seu problema, Talita cum, eu te ordeno. E tudo será resolvido no nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.